Boa noite, meus irmãos. Grato sou por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos mesmo distantes fisicamente, mas graças à tecnologia unidos para, sim, para adorarmos a Deus, para agradecermos, apesar desse momento que estamos passando, porque Ele tem nos protegido, Ele tem nos mantido, graças a Deus, tem sustentado nossas famílias, e é por isso que estamos aqui hoje, para agradecê-lo, para louvá-lo pela sua grandeza, por tudo que Ele tem feito, que apesar desse momento não venhamos esquecer tudo que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Então, apesar desse momento difícil, um momento um pouco tempestuoso, nós sabemos que o Senhor ainda está no controle. E é por isso que devemos descansar nele e saber que Ele é Deus, né? Aquela música do Delino Marçal se usa bastante para esse momento, devemos usar, que Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se o momento é bom, Ele é Deus, e se o momento também não é bom, Ele também é Deus. Então, que venhamos neste culto de louvor e de adoração a Deus, glorificá-lo, porque Ele é Deus. Amém, meus amados? Vamos orar para iniciarmos o nosso culto. Oremos. Senhor Deus amado Pai, gratos somos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu sustento e proteção, meu Pai, que nos guiam e nos ajudam a cada dia a nos tornarmos, meu Pai, pessoas melhores, pessoas mais conscientes, meu Pai, do pecado que fizemos, Pai, para que assim venhamos consertar nossos erros, para que assim venhamos ajudar as outras pessoas, Pai, a também compreenderem isso. Pai, nós sabemos que a nossa vida cristã não é uma vida só de altos, meu Pai. Assim, momentos tristes, momentos um pouco tempestuosos, aqui devemos dobrar nossos joelhos e orar, Pai, pedindo perdão, pedindo a Tua ajuda. Assim, momentos como esse, em que vírus, meu Pai, sobrevirão sobre a terra, meu Pai, e os seres humanos, meu Pai, que antes disso se achavam tão fortes, tão autossuficientes, tão dignos de si mesmo, tão soberbos, Pai, com suas tecnologias, com seus avanços, meu Pai. Eles veem o quanto são frágeis e o quanto são nada sem Ti. Pai, o Senhor continua sendo a nossa proteção. O Senhor continua sendo a nossa fortaleza e refúgio, meu Pai. Um socorro bem presente nesses momentos de angústia, Pai. Que a Tua paz possa continuar em nossos corações e nossos corpos, para que assim nós não venhamos, meu Pai, estremecer, meu Pai, ou titubear, meu Pai, com coisas momentâneas. Pois momentos bons passam e momentos ruins também passam. A nossa vida é assim. Mas em tudo sabemos, meu Pai, que quando o amamos, meu Pai, quando o obedecemos, as coisas tendem a cooperar a nosso favor. E nisso somos gratos e descansamos. Nós te agradecemos, meu Pai, nesse momento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nesse momento vamos ter um hino do canto cristão. Amém. Ministrado pelo nosso Ministério de Louvor Uma Vez de Deus. Graça e paz, amados irmãos, vamos louvar o hino 327 do HCC, se teu coração estiver em paz. Amém? Vindo sobre as escuras dos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta ao hino a Deus. Cada nuvem escura ou arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz, alegre a vida passará. Se teu coração estiver
vão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz, alegre a vida passará. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Meus amados, nesse momento vamos fazer a leitura da palavra. Ela se encontra no Salmos 46. Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 10. Né? Então, leiamos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as terras rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Amém, meus amados. Até aqui. Esse versículo, esse capítulo todo é muito confortante para nós nesse momento. Num momento de incerteza, num momento em que se abre a TV e se vê notícias ruins. Mas é vital, é essencial nós sabermos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. É importante nós vermos propósito em tudo isso. Um propósito de vermos que pessoas antes que se achavam insuficientes hoje veem o quanto são frágeis e o quanto se precisam de Deus. É bom nós tomarmos a consciência de que alguns desastres como esse já aconteceram no passado. E as pessoas, assim como hoje, muitas vezes temem a doença em si, mas não o Deus. O Deus que tem o controle sobre ela, o Deus que pode livrá-la, livrar a terra de tudo isso. Pois nosso Deus é soberano e tem todo o poder em suas mãos. Então, acima de tudo, sejam preventivos, tenham o cuidado necessário contra essa doença, mas principalmente mantenham a paz, mantenham a prudência, mantenham a calma, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Ele detém sim todo o poder do universo. E não há por que temermos, não há por que ficarmos ansiosos, ficarmos temerosos com todas essas coisas. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Ele tem sim controle, o poder, a magnitude. Ele decide o que fazer. A palavra fala que nenhuma folha da árvore cai sem que ele saiba. Ele sabe cada fio dos nossos cabelos. Cada fio do meu cabelo crespo, cada fio do seu cabelo ondulado, do seu cabelo liso. Ele sabe, ele tem planos. Planos para as nossas vidas, planos bem maiores que os nossos. Graças a Deus. Ele conhece o nosso potencial e os nossos limites. Sendo assim, não daria uma prova que nós não possamos sustentar. Então, que tenhamos, sobretudo, a fé, o amor e a perseverança no Senhor, mesmo nesses momentos meio tempestuosos. Né? Nesses momentos é vital que nós tenhamos, sim, uma meditação diária a Deus, sendo que nós não podemos ir para a igreja. Né? A gente não pode, nesses tempos, ler a Bíblia ou orar somente na igreja, pois nós não estamos indo. E nesse momento, com certeza, nós testificamos que a igreja somos nós, e não aquele templo, pois a igreja continua, mesmo com o templo fechado. A igreja continua a orar, a ensinar, a evangelizar, porque
mesmo com prédios fechados, ainda assim há pessoas que precisam da palavra. As pessoas precisam de Jesus todo dia. Precisam de alguma certeza de amor que tentam buscar em tantos lugares, mas só encontram em Jesus. Então, que possamos ter a convicção de que o que elas procuram só há em Jesus. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de amor. Então, apesar de momentos que possamos continuar sendo essa igreja que vai, essa igreja que guerreia, de joelhos no seu quarto orando, e também quando sai para o seu trabalho, quando vai estudar, possamos refletir sobre a oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos mais perto dele. Temos esse momento de meditação diária, desse momento de devocional diário, e que esse hábito que se criou obrigatoriamente por conta de um isolamento continue depois dele. Um momento de você adorar a Deus, de você se dedicar a Deus não só na igreja, mas também fora dela, também em sua casa. Porque o cristão, ele começa dentro da sua casa, começa dentro do seu quarto e depois vai para a igreja. Porque é bem mais difícil começar daqui, ir para o mundo, ir para o seu trabalho. Então, que possamos levar esse momento também como um aprendizado necessário no nosso crescimento cristão. Possamos não reclamar do momento, mas perguntar para o Senhor o que Ele quer que aprendamos através dele, né? O que quer que, quais atitudes devemos tomar na tempestade, nos momentos de névoa, de momento de falta de clareza, né? De tantas ideias absurdas, né? Teorias de conspiração, mas que possamos levar ensinamentos espirituais para a nossa vida, que possam ajudar e colaborar não só no nosso crescimento, mas no crescimento também de outras pessoas, de outros jovens, de outros adultos, que precisam, sim, de uma segurança nesse momento. Uma segurança que só o nosso Deus dá. Só a certeza de que Ele vive, de que Ele reina, de que Ele irá nos buscar um dia. Só essa certeza nos faz permanecer na paz. Na paz de Cristo. Amém, meus amados? Então, nesse momento, nós vamos para os pastorais avisos com o pastor Fred. Apenas 2 avisos, amados. O primeiro deles relacionado à construção da capela de Encarnaubal. Os trabalhos de preparação daquilo que cabe à igreja estão seguindo, né, mesmo diante do que estamos vivendo, tomando os devidos cuidados, obviamente, né? E a nossa oração é que, se possível, e se for da vontade de Deus e dentro das tendo segurança para todos, se mantenha a data que está prevista para a construção, que é na última semana, ingressando na primeira semana, última semana de junho, ingressando na primeira semana de julho. Então, nós pedimos, né, ao Senhor que venha fazer a sua vontade e estamos aí trabalhando para que estejamos cumprindo, né, esse prazo e aquilo que é devido à igreja nessa situação. Nós postamos ontem no grupo da igreja uma foto com como está, né, hoje lá o terreno, o baldrame já está a base levantada, né, chegando o aterro lá para poder fazer o aterramento da base, as salas, né, os banheiros lá atrás também estão bem, já com as paredes levantadas, então está, para a glória de Deus, está bem evoluído, né, da última vez que nós estivemos lá, e que continue evoluindo até cumprir realmente com o prazo estabelecido pela missão pioneira, e assim estejamos prontos para receber os americanos para a construção dessa capela. Mas desde que realmente tenha segurança tanto para eles quanto para a gente, né? Senhor, tenho certeza que Deus só irá manter essa data se Ele realmente houver segurança para todos nós. Amém? Uma outra coisa também é que os irmãos estão perguntando sobre o nosso retiro anual. Digo a todos vocês que o nosso retiro ele está mantido, porém não na data que nós prevíamos para realizar. Por quê? Porque, obviamente, nós acreditamos que até lá não venha a se resolver, né? Nós estamos prevendo isso, que diante das renovações de decretos em outros estados, né? Que essa situação não venha a se resolver até a data prevista, até porque nós temos pouco tempo para a organização propriamente do retiro. Então, ele está mantido sim. As pessoas que já pagaram ou estão pagando, né, as suas parcelas podem ficar tranquilas que já está
sendo destinado, está devidamente guardado para estarmos utilizando na parte logística do retiro. E aqueles que ainda não pagaram, né, se assim desejarem, podem continuar pagando nesse momento ou então retomar os pagamentos, né, a partir do momento que possamos retomar a normalidade na igreja. Então fica a critério de cada um, né, se você ainda não quitou a sua parte do retiro, esteja acertando lá com o irmão Eduardinho esses valores para que nós possamos ter lá reservado, guardado tudo aquilo que necessitamos para realizar. E aí, após retomarmos a normalidade, né, estarei novamente reunido com a coordenação do retiro para a gente poder definir uma nova data e estar informando a igreja. Então, uma data que vai ser posterior também à situação, alguns meses depois, para que nós possamos ter tempo hábil para poder preparar mais um retiro abençoado para a glória de Deus. Então, somente esses dois avisos nós temos nesta noite. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com o ministério de louvor. Amém? Então, glorificado seja o Senhor. Louvemos ao nosso Senhor, pois Ele merece. Graça e paz, amados irmãos. Como estão vocês? Espero que todos estejam com bem e saúde. Aqui em casa, para a honra e para a glória de Deus, tudo está bem. E a cada dia, nós percebemos o amor de Deus, o amor do nosso Pai em nossas vidas. Espero que também, mesmo durante este período, os irmãos também estejam percebendo o amor e o cuidado de Deus em suas vidas. Vamos louvar a Ele, amor de Pai.
continuar louvando e agradecendo o amor do nosso Deus por nós, pois Ele nunca falha. Louvemos a Ele. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca vai falhar. Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Confia na igreja. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Essa última canção, meus amados irmãos, vem nos fazer lembrar de que apesar de tudo que possamos passar, venhamos a enfrentar, Deus sempre quer o melhor para nós. Então que venhamos a aprender a esperar, a confiar no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Vamos louvar.
estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a descansar em ti. É preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a descansar em ti. É preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Amém, meus irmãos. Nós já oramos, já louvamos a Deus com hinos, com cânticos, já agradecemos. Então, nesse momento, vamos escutar da palavra do Senhor, né, o que Ele tem para nos falar esta noite. A palavra vai ser trazida pelo nosso pastor Fredson. E que possamos aprender, que possamos ouvir o que precisamos nesse momento. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, por mais esse momento de culto, de comunhão entre nós.
e pela vida do nosso pastor, que vai nos trazer a palavra. Então, fique com Deus e a palavra está com o pastor Fred. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós iremos agora dar início ao momento da palavra e queremos que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do verso de número 1 até o verso de número 5. Romanos, capítulo 1, abra sua Bíblia aí, nós estaremos dando um tempo, né? Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, estaremos fazendo a leitura junto com os irmãos e queremos meditar com a igreja nesta noite com o tema A Paz com Deus por meio de Cristo. Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Querido Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, comissionados a ministrar a Tua palavra. Queremos, ó Pai, que a partir de então, ó Deus, o Teu Espírito Santo que habita na minha vida, ó Deus, possa conduzir tudo que será aqui falado a todos que estarão nos ouvindo, Senhor, nessa plataforma digital. E queremos, ó Deus, que aquilo, ó Pai, que nós esboçamos aqui, possa, ó Deus, o Senhor possa ter a liberdade, ó Pai, de estar modificando, acrescentando aquilo que precisa ser acrescentado ou retirando, ó Deus, aquilo que precisa ser modificado. E te pedimos, ó Pai, que a palavra vá de encontro aos nossos corações nesse momento, ó Pai, delicado que estamos vivendo já há alguns dias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados e amadas irmãs, já no primeiro momento, né, nós queremos fazer uma breve exposição aqui do texto. Já no versículo 1, o texto vai nos falar sobre a justificação. E essa justificação aconteceu mediante o sacrifício de Jesus, né? Obtivemos essa justificação pelos nossos pecados. No segundo versículo, ele fala sobre o acesso que nós temos, o maravilhoso acesso que nós temos à graça. A vinda de Jesus, ele é um divisor de duas dispensações ou eras. A era da lei, anteriormente instituída por Deus, né, que está lá no Antigo Testamento. E, em segundo momento, a era da graça, né, posterior à vinda de Jesus, também instituída por Deus por meio de seu Filho. Já nos versos de números 3, né, a parte A, fala para que nós devemos nos gloriar nas tribulações. E é aí que vem realmente a grande questão e diferença entre nós, enquanto servos do Senhor, e as pessoas que estão como servas do mundo. Essa é uma das grandes diferenças realmente, daqueles que caminham da luz para aqueles que caminham nas trevas. Um dos teólogos chamados John Piper, ele disse uma frase o seguinte: sofrer com alegria prova ao mundo que o nosso tesouro está nos céus, não nesta terra, e que é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. É verdade que quanto mais nós nos aproximamos ao sentimento, à adoração descrita lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, onde ele diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da videira minta, que os campos não produzam alimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco ou que não haja gado no curral, ele fecha todo esse sentimento tribulacional, dizendo a seguinte palavra: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Nos gloriamos nas tribulações não porque vem de nós, mas porque essa alegria e essa força vem do Senhor.
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, como fala o Salmo 126. Já no verso 3, parte B, até o versículo número 4, né, fala sobre o gradiente da esperança, ou seja, uma graduação que leva a um ponto em que Deus deseja que nós cheguemos. Tribulação, perseverança e experiência. Até onde ele fala no versículo 5 sobre a inconfundível esperança que é fruto da presença do amor de Deus em nossas vidas. Geralmente de longe é o desejo de um pai que seu filho ele passe por dificuldades. Mas infelizmente ou felizmente se faz necessário as tribulações em alguns momentos. É doloroso, mas nos traz de volta a nova vida em Cristo, para novamente sermos moldados e retornarmos ao caminho reto de Deus. Hoje nós completamos exatos 33 dias de isolamento social. Mas esse isolamento, certamente nós estamos observando que tem trazido reflexos na saúde, na vida financeira, na família e também, por que não, na vida da igreja do Senhor, que somos nós. A nossa própria vida espiritual também está sendo afetada com essa dificuldade. Mas quando observamos, ó Deus, um prognóstico dessa pandemia da Covid-19, nós podemos pelo menos destacar dois resultados diretamente relacionados com a vida da igreja do Senhor. O primeiro deles é para destacar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pó, como o Senhor mesmo falou lá em Gênesis. Observamos que não existe classe social, não existe raça, não existe cor, não existe idade, embora nós tenhamos um grupo de risco onde as consequências do vírus sejam ampliadas, mas não existe idade para ser alcançado por ele. Quando infectados, todos nós somos colocados em pé de igualdade, carecendo dos mesmos cuidados, isolados das pessoas que amamos e tendo o mesmo risco que cada pessoa tem, independente da sua condição ou situação. Como o salmista diz no Salmo 39, destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Somos muito frágeis, queridos. E isso é algo que já havia se falado realmente na igreja, mas com essa situação que nós estamos vivendo, realmente se torna mais visível aos nossos olhos. E uma segunda coisa que nós podemos avaliar nesta situação como resultado é o quanto a igreja do Senhor está despreparada para a volta de Cristo. E não é por falta de ensinamento, não é por falta de chamar a atenção, é por pura e simples opção de cada um que está nessa condição, de estar vestindo apenas um rótulo de servo do Senhor. Aquilo que a Bíblia ilustra como sepulcro caiado, lindo por fora, mas podre por dentro. Uma vida de aparência, uma vida de mostrar aos homens, porém a Deus, a quem nós iremos dar conta. Esse sim sonda o nosso interior, Ele sabe se a nossa adoração é ou não sincera, se é para Ele ou se é para homens. Sabe como é que Deus consegue identificar aqueles que só têm rótulo de cristão? Algumas coisas nós podemos exemplificar aqui. Primeiro, quando eu vou à igreja, eventualmente, ou somente por obrigação. Ou talvez quando somente estou escalado para alguma função no culto. Quando eu assumo o compromisso de orar e eu não oro, quer seja mediante o relógio de oração que nós temos na igreja atualmente, ou até mesmo naqueles pedidos eventuais, né, onde a pessoa chega, pede, olha, estou passando por isso, aquilo, ore pela minha vida. Aí você fala que vai orar e acaba não orando, ou pelo menos nem passando para algumas pessoas estarem se aliando, se unindo a você nesse momento de oração. Quando somente eu me alimento da palavra às quartas-feiras e domingo,
Mas quando, com o advento da graça, a nossa adoração a Deus ela se tornou algo integral, uma missão integral para todos nós. Não é somente um dia reservado, mas todos os dias da semana, todas as horas do dia, nós devemos estar em contato e em comunhão com o nosso Deus. E as pessoas que têm esse testemunho, demonstram a Deus e também aos homens, quando o Espírito Santo nos revela de estarem sendo pessoas movidas somente por um rótulo, para demonstrar às pessoas que participam de uma comunidade, que têm uma religião, vivem uma vida de religiosidade. E não é isso que o nosso Deus quer. Deus ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não somente de palavras, mas também em atitudes. E uma das coisas que nós estamos mais ouvindo, queridos, nesses tempos, são profetadas sobre o fim dos tempos. Assim como tem gente que enxerga o diabo em tudo, tem pessoas também que enxergam o fim dos tempos em tudo. E aí ficam querendo acertar o dia, ficam querendo dizer os sinais, aquilo que vai acontecer, assustando as criancinhas, né? Como o apóstolo Paulo fala, aqueles que são imaturos na fé, ou até mesmo aqueles que só têm um rótulo, né? Um rótulo de cristão. Ainda não entenderam a essência e a verdade do evangelho libertador da graça. E pior ainda, essas pessoas que ficam levantando essas profetadas, ficam envergonhando o nome de Deus, utilizando o nome dele, dizendo que são especiais porque somente eles receberam essa revelação. Na verdade, queridos, eu falo a vocês que eu nem assisto essas coisas e nem repasso à igreja. Mas a Bíblia vai dizer o porquê. Quando em Atos capítulo 1, Jesus estava próximo da sua ascensão, ele estava lá reunido com os discípulos. Alguns discípulos chegaram para ele e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí a resposta de Jesus, que serviu aqueles discípulos há 2000 anos atrás, ainda hoje serve para todos nós, diante dessas profetadas que estão se falando, né, nesse momento e sempre se falam, né, durante a nossa caminhada. Eu queria que nós pudéssemos ler em Atos capítulo 1, os versos de número 7 a 8, e gostaria que você guardasse no seu coração, para que tenha realmente essa resposta de Deus diante de aquilo que estamos ouvindo sobre o fim dos tempos nesses dias. Ele diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua excelência exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. O que Jesus quis dizer com esses dois versículos? Meus filhos, meus discípulos, não se preocupem com isso não. Preocupem-se com a missão que eu deixei para vocês nesta terra. Preocupe-se com o zelo, com o testemunho de vocês para com as pessoas de fora, que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador. É isso que Jesus quer dizer para todos nós. Não compete a nós querer ser a pessoa que recebeu do Senhor a mensagem para dizer que vai acontecer isso, aquilo, outra coisa. Não, a gente não tem que se preocupar com isso. Temos que nos preocuparmos em cumprirmos a nossa missão de pregar as boas novas, mediante o poder que recebemos quando o Espírito Santo adentra em nossa vida, quando aceitamos o Filho amado de Deus como Senhor. E aí então, a partir daí, como estamos sendo moldados, procurar dar um bom testemunho às pessoas. Deve ser a nossa maior preocupação. É isso que deve estar mais presente na mente de cada cristão diante desse período. Entenda, amados, que a Igreja do Senhor, ela tem um papel na pandemia e também um papel pós-pandemia. Na pandemia, queridos, o nosso papel é clamar ao Senhor para que os seus propósitos sejam cumpridos e a tempestade desse vírus ele cesse.
Quando Jesus estava com seus discípulos no barco, estava aquela tempestade, Jesus tinha um propósito de ensinar a eles acerca da fé e confiança nele mesmo. E aí então, quando ele ensina, seu propósito então é revelado àqueles discípulos, ele então estende as suas mãos e a tempestade ela cessa. Deus, com seu infinito poder, com um simples levantar de mão, ele pode muito bem cessar essa situação num tempo muito maior daquilo que o homem está prevendo. Mas Deus tem os seus propósitos em tudo. Então, cabe a nós realmente orar ao Senhor e pedir a Deus que os seus propósitos se revelem, se estabeleçam, sejam cumpridos, para que essa situação cesse. E um segundo papel que devemos ter, ser um ponto de apoio aos necessitados, ajudando no que for preciso. Em primeiro lugar, no espiritual e em segundo lugar, no material. Lógico, dentro de nossas limitações e possibilidades. Esses são dois papéis principais do cristão nesse momento. E glorificamos a Deus pelo Senhor estar movendo os corações, movendo as igrejas para estarem trabalhando em prol dessas pessoas necessitadas. E realmente cumprindo o seu papel neste momento de crise. E o papel após a pandemia? Continuar o clamor a Deus para sarar os feridos da alma, que não serão poucos. Queridos, muitas pessoas estão perdendo muitas coisas. Empresários perdendo seus negócios, pessoas perdendo seus empregos, pessoas perdendo entes queridos, perdendo até mesmo a família, porque, como falamos em outro momento, né, essa situação de isolamento gera também alguns problemas psicológicos, onde, se não estivermos centrados, pode acontecer em separações, em discussões, em outras coisas. Os nervos estão à flor da pele. Então, muitas perdas acontecerão e muitas feridas na alma serão estabelecidas. E diante desses ferimentos, a Igreja do Senhor também precisa estar pronta e preparada para ser um canal de aconselhamento a essas pessoas, dando uma palavra de conforto e uma palavra de fortaleza aos feridos. E aí vem, talvez, quem sabe, nos propósitos de Deus nessa situação. Está preparando a Igreja do Senhor para esse trabalho importante e será executado por cada servo do Senhor. Quando cumprimos a vontade de Deus, nós estamos em comunhão com Ele e, consequentemente, em paz com Ele. E assim nós teremos paz, mesmo diante de dificuldades e tribulações, como vimos lá em Abacuque, capítulo 3. Mas especificamente nos versos, como falamos, versos 3b até o versículo número 4, do texto que nós lemos, que nos apresenta o gradiente que nos leva até a esperança. O primeiro deles fala sobre que a tribulação ela leva à perseverança. A perseverança, queridos, talvez você não se dê conta, é uma das virtudes presentes na vida de um salvo em Cristo Jesus. Quando Mateus capítulo 24 ele fala sobre o princípio das dores e a grande tribulação, e mais especificamente sobre o princípio das dores, Jesus ele diz que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele complementa dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí sabe o que eu fico pensando, irmãos? Na geração do mimimi que está vivendo hoje. E que está até influenciando gerações anteriores que estão vivendo junto com eles hoje. A geração que, se o irmão não me cumprimentar, que se a igreja ou o pastor não fizer aquilo que eu desejo que seja feito, que não consegue ver um problema acontecendo na igreja, que não pode ser contrariado, que não pode ser chamado a atenção do pastor ou do seu líder, que aí é o fim do mundo, é aquele caos, a pessoa já disse que vai sair da igreja, que vai deixar o ministério, que estão frios, né, esfriando na fé. Eu fico pensando, queridos, como será a atitude dessas pessoas no princípio das dores? Já imaginou isso?
Estava pensando isso quando estava meditando nessa palavra. Se em tempos de paz, por coisas mínimas, besteiras, mimimis, é o fim do mundo para essas pessoas, querem se afastar das coisas, imaginem quando acontecerem os sinais descritos na palavra de Deus sobre os princípios das dores. Serão os primeiros a esfriar o amor. E se, como Jesus disse, se aqueles que perseverarem serão salvos, para onde vão aqueles que não perseverarem? Hein? Fica aí a nossa reflexão. No segundo momento, ele fala que, nessa palavra, que a perseverança ela leva à experiência. A experiência de ter uma vida sob a dependência de Deus. Não a dependência daquilo que eu tenho. Não a dependência daquilo que o mundo me oferece. Mas esperar naquele que tudo pode. Naquele que deseja sempre o melhor para os seus filhos. Essa é uma experiência tremenda que cada servo de Deus precisa experimentar. E muitas das vezes o Senhor se lança mão, né, se utiliza das tribulações para poder chamar novamente os seus servos a buscar uma experiência mais próxima com Ele, de dependência, de buscar realmente no Senhor em tudo. E essa experiência maravilhosa com Deus leva ao último elo desse gradiente, que fala que a experiência leva à esperança. A esperança de experimentar a plenitude do amor de Deus, cumprindo o propósito nesta terra, mas mantendo os olhos fitos naquilo que nos espera. Amados, assim como Jesus, né, falou na situação, quando vieram avisar a ele sobre Lázaro, né, que havia morrido, estava enfermo, aliás, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste. Eu também tenho esse mesmo sentimento de que essa situação que estamos vivendo, queridos, não é para a morte. Obviamente que algumas pessoas vão sim perder as suas vidas, como estão perdendo. Mas é como a palavra fala, né? Os nossos dias, eles estão contados. O tempo do Senhor chegou para essas pessoas. Não foi por causa do Covid. Foi porque chegou o seu tempo. O Covid apenas é uma desculpa, né? Nosso tempo, nossos dias estão contados na palavra de Deus. O Senhor sabe o dia que nós iremos partir. Mas o mais importante é, no dia dessa partida, estarmos preparados para deixar esta terra. Como é que é essa preparação? Estando realmente devidamente em comunhão com o Senhor, devidamente tendo aceito o seu Filho amado como Senhor e Salvador, e principalmente tendo essa comunhão e essa vida de proximidade com Deus, porque essas coisas que nos levam a ter paz diante das dificuldades, diante das tribulações. É a paz que vem de Deus, não é a paz que vem de coisas que nos são oferecidas. Porque a paz de Deus ela é uma paz mais duradoura, é uma paz mais fortalecida. Quando estamos fortalecidos no Senhor, queridos, não há tribulação que venha nos derrubar. É passando pela prova e dando glória a Deus, diz a letra daquela canção. E é isso, essa palavra que nós queríamos trazer à igreja, queridos. De que, mesmo diante dessas dificuldades que estamos vivenciando, não venhamos a deslizar na nossa paz para com o Senhor. De manter a alegria, de manter a esperança viva, de realmente não deixar o amor ser esfriado por nós, de buscar realmente sempre manter forte essa paz, até porque o mundo precisa enxergar em nós, ter em nós esse porto seguro, que não somos nós propriamente dito, mas o Cristo que habita em nossas vidas. A pessoa enxergar que mesmo diante das dificuldades, existem pessoas que estão passando com tranquilidade e paz. Dificuldades teremos nesse momento que estamos vivendo, tivemos antes e vamos ter depois. Nunca cessarão as nossas dificuldades nesta terra. Mas o mais importante é saber que, mesmo diante das dificuldades, precisamos manter a paz e a serenidade, dando esse testemunho de confiança e fé em nosso Deus.
Não deixar jamais que a dificuldade venham causar crises de fé para nós. É essa palavra, queridos, queríamos trazer aos irmãos, de fortalecimento da paz de Deus em nossas vidas diante dessa dificuldade. E espero que a Igreja do Senhor tenha recebido e queremos nesse momento fazer uma oração por todos nós neste momento, para que essa paz se estenda e se consolide cada vez mais em nossas vidas. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra que nos deste. Obrigado ao Senhor, que a paz e a comunhão que temos contigo, ó Deus, seja fortalecida neste momento de isolamento que estamos vivenciando. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem propósitos nessa situação, que ainda não nos foi revelado, porque se assim o fosse, a situação já haveria cessado. Mas precisamos também utilizar e extrair aquilo que é de bom, ó Deus, nessa situação. Se nós hoje estamos, para a glória de Deus, mantendo uma vida de meditação diária na Tua Palavra, mantendo uma vida de oração, mantendo uma vida devocional, ó Deus, que não fique somente nesse momento, mas ao passarmos possa se consolidar como uma vida espiritual, procurando, ó Deus, uma presença ainda maior para contigo. Temos certeza, ó Pai, que essa é a Tua vontade para cada servo Teu, uma das vontades e propósitos. Pois, como bem falamos, ó Deus, a Tua igreja hoje se demonstra como uma igreja despreparada para a volta do Teu Filho amado Jesus. Que possamos nos preparar, Senhor, não como as noivas nécias, mas como as noivas prudentes. Porque, como a Tua palavra diz, o Senhor virá como ladrão. E não haverá pessoas para avisar sinais, para avisar aquilo, porque a Tua palavra já nos alertou. A nós só cabe estarmos firmes no propósito de cumprir a Tua missão deixada a todos nós e de mantermos um zelo com o nosso testemunho. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos com a bênção apostólica e a nossa divisa. Estamos encerrando este momento. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui reunido em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma boa semana, amados. Deus abençoe a todos nós e que possamos, a quarta-feira, estarmos mais uma vez juntos para prestar o nosso mais um culto, abençoado ao nosso maravilhoso Deus. Amém? Deus abençoe a todos nós.